Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos militares e civis, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matfis 10.0. Professor Saulo aqui com vocês mais uma vez, para uma questão de matemática que eu fiz postando esse vídeo nas próximas horas. Vai fazer praticamente quase 24 horas que eu peguei. Eu já estava com uma curiosidade muito forte em fazer ela. Acabou que eu revisitei alguns conceitos e consegui fazer. No finalzinho dela, eu dei uma titubeada, fiquei pensando um pouco, mas depois achei uma saída e achei o danado do gabarito. É uma questão simples para o nível de prova que nós estamos falando aqui e que vai tratar do assunto de determinante, a parte de álgebra ali creio eu que seja terceiro ano do ensino médio. Questão da AFA, hein? AFA, Academia da Força Aérea, essa instituição militar que eu tanto lutei nos últimos 4 anos e que, cara, vale a pena muito estudar lá dentro, vale a pena lutar por estar numa instituição tão renomada que é a Academia da Força Aérea. O que a questão diz? Sejam A e B números positivos tais que o determinante da matriz, essa matriz gigante aqui, vale 24. Dessa forma, o determinante da matriz, dessa matriz aqui, é igual a quanto? 0, 6, menos 6 ou raiz de 6. Gente, essa questão, para quem não está acostumado, para o aluno de ensino médio que acabou de sair, isso aqui eu chamo de tiro, porrada e bomba. Por quê? Primeiro que pode ter aluno se perguntando, professor, o que é determinante? Meu aluno, determinante é um número associado a uma matriz. Você estuda a matriz, você vê que matriz é uma tabela que você coloca dados de forma ordenada em linhas e colunas, certo? Beleza, a partir do momento que a gente termina de estudar matrizes, vem a parte de determinantes. Determinantes são números associados a uma matriz, é um número associado a uma matriz, e a partir de matrizes 2 por 2, a gente tem uma regrinha específica. Diagonal principal menos diagonal secundária. A partir de ordens maiores ou iguais a 3, aí a história muda. Aí a história fica um pouco mais brincadeira de cachorro grande. E eu vou dizer por quê. Galera, até matrizes de ordem 3 por 3, a gente pode aplicar um teorema que a gente chama de regra de Sarri. O que seria o Sarri? O Sarri consiste num teorema que, quando você tem uma matriz de ordem 3 por 3, uma matriz quadrada, você repete as duas primeiras colunas depois da última coluna que está dentro da matriz. Já 4 por 4, existe uma teoria que vai deixar a gente um pouco mais leve para fazer. Que teoria é essa? É o que a gente chama de desenvolvimento de Laplace, ou teorema de Laplace. Esse teorema a gente utiliza muito para quem vai fazer matemática ou cursos de exatas, como engenharia, algum tipo de engenharia que seja, a gente usa demais o teorema de Laplace para matrizes acima da ordem 4 por 4 ou a partir de 4 por 4. O que o teorema de Laplace diz? Por definição, Laplace, vocês vão ouvir muito esse tipo de teorema também no ensino médio. Já que matrizes determinantes é um assunto de ensino médio. Por definição, Laplace é a multiplicação de menos 1 elevado
a soma da linha com a coluna do termo em que o elemento se encontra vezes o cofator da linha e da coluna que o elemento se encontra vezes o determinante da matriz inferior à ordem que a gente está lidando. No caso de uma matriz 4x4, a gente vai utilizar a matriz 3x3. E olha só, quando a gente faz a matriz do cofator, que é o teorema de Laplace, o desenvolvimento de Laplace, a gente vai buscar linhas, filas no geral, linhas ou colunas, em que a gente pode ver a maior quantidade de zero. Aqui a gente pode ver 2, 3 zeros por linha ou por coluna, e vai acabar que vai ser, por exemplo, por exemplo não, né? Vão ser esses elementos A e J na posição iésima linha, jésima coluna. No caso, é esse teorema. O teorema de Laplace diz isso. E como o teorema de Laplace diz que o desenvolvimento de Laplace é o cálculo de um determinante pela matriz dos cofatores de um elemento, a gente vai procurar a fila que tem a maior quantidade de zeros. Por quê? Gente, quanto mais uma matriz quando a gente está numa matriz a gente procura a maior quantidade de zeros, acredite, o cofator do último elemento vai ser o único a entrar na conta. E vocês vão ver por quê. Se alguém quiser tirar uma foto disso, vamos para o desenvolvimento de Laplace. Olha só, o desenvolvimento de Laplace. Nós vamos pegar essa linha e vamos alternar as colunas. Por exemplo, a gente quer a quarta linha, o cofator da quarta linha com a primeira coluna. O que isso significa? Isso é menos 1 elevado à soma da linha, da posição da linha com a coluna em que o elemento se encontra. É a quarta linha desse zero com a primeira coluna. Vezes o zero, que é o cofator, o elemento que corresponde ao cofator dessa matriz, vezes o determinante que vai ser que vai ter a ordem da matriz reduzida, ou seja, quarta linha, primeira coluna. 0, 0, menos 1, A, 0, 1, menos 1, B, 1. Mais o cofator, a multiplicação o menos 1 elevado à quarta linha e segunda coluna do cofator do elemento. Isso é quarta linha, segunda coluna, a soma da linha com a coluna, vezes o elemento que corresponde ao cofator, que multiplica o determinante correspondente à eliminação da quarta linha com a segunda coluna. Isso fica 1, 2 e 1, 0, 0, B, menos 1, 1 e 1. Mais
menos 1 elevado à linha e à coluna que corresponde ao elemento multiplicado pelo elemento vezes o seu cofator, que vai ser menos 1 elevado à quarta linha, terceira coluna, vezes 0 vezes o determinante do cofator dessa matriz, que vai ser a quarta linha, terceira coluna. 0, menos 1. Quarta linha, terceira coluna. Tá. 0, menos 1. 2A, 1. 1 menos 1 e 1. E por último, mais menos 1 elevado à soma da linha e coluna da posição que o elemento se encontra, quarta linha, quarta coluna, vezes o elemento, vezes o determinante correspondente à eliminação da linha e coluna do elemento para a gente calcular o cofator. Isso é 1, 0, 0, 2, A, 0, e já me desculpe pelo barulho de fundo, porque tem um cachorro latindo no meu vizinho. 1, menos 1 e B. Tá bom. O desenvolvimento é grande, a gente não pode fugir disso. Olha só, gente, por que a gente tinha... O que eu tinha falado para vocês que literalmente funciona a gente pegar uma fila nula dentro de uma matriz? Galera, nós vamos cancelar tanta coisa aqui. A gente tem um produto de 1 menos 1 elevado a um número par ou ímpar, vezes um zero vezes uma matriz. O produto de um número ímpar elevado a um número par ou ímpar vezes zero vezes uma matriz. E olha só, todo número que é multiplicado por zero vai dar zero. Por isso aqui tudo, essa parte aqui, vai dar zero. A gente vai ficar com esse único cofator aqui. Olha só que lindo. Tá bom. Quem quiser tirar print de novo, vamos fazer o desenvolvimento disso aqui, ó. Isso é, gente, menos 1 elevado a 4 mais 4. 4 mais 4, 8. Qualquer número positivo, qualquer número negativo elevado à potência de um número par sempre vai dar 1. Ou seja, isso aqui é tudo. É 1 vezes o determinante disso. É o determinante disso, né? Isso fica 1, 0, 0, 2A, 0, 1, menos 1 e B. Boa! Abaixamos a ordem da matriz. Já que nós abaixamos a ordem da matriz, a gente vai aplicar o que a gente chama de regra de Sarry. Matriz 3×3, não é? Vamos lá, repete a primeira e a segunda coluna. Um, 0, 2, A, 1 e menos 1. E olha só, diagonal principal, é muita coisa maneira aqui que vai dar bom. Menos diagonal secundária. Nossa senhora, vai ter só alegria aqui agora.
Olha só, multiplica toda a diagonal principal. 1 vezes A vezes B, AB. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 1, 0 vezes 0 vezes 1, zerou. 0 vezes 2 vezes 1, zerou de novo. 0 vezes 2 vezes B, zerou. Eita vontade. 1 vezes 0 vezes menos 1, zerou de novo. 0 vezes A vezes 1, zerou. Eita, coisa linda. Só que, gente, o determinante disso aqui vale 24. Portanto, o determinante, nesse caso, vai ser o número gerado pela direita da diagonal principal menos o número gerado na diagonal secundária. Isso é AB menos 0 é a soma desses elementos aqui. Tudo isso aqui dá AB e tudo isso aqui dá 0. Tudo isso igual a 24. A gente diz que, nesse caso, o AB é igual a 24. Tá bom. Só que ele não pede isso, né? A gente encontrou o valor de AB. Isso vai ser importante. Ele quer o determinante dessa matriz aqui. Vou apagar, finalmente, toda essa matriz aqui para a gente terminar a questão. O determinante da matriz raiz de B, raiz de 2, raiz de 3, raiz de A. Tá. Você que manda. Afa. Olha só. O determinante de uma matriz 3 por 2 por 2, matriz quadrada, é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Raiz de B vezes a raiz de A, isso é raiz de B vezes raiz de A. Tá bom? Menos raiz de 3 vezes a raiz de 2, isso é raiz de 6. Raiz de 6. Tá bom. Galera, tem um negocinho escondido aqui, ó. Isso aqui tá escondido. A gente tem nós da matemática básica, a matemática básica tem uma propriedade que diz o seguinte: quando a gente tem dois números multiplicando, estão sendo multiplicados dentro da mesma raiz com o mesmo índice, isso pode ser escrito como o produto de duas raízes separadas. E olha só, a gente tem raiz de B vezes a raiz de A. Vamos fazer o inverso. A gente pode fazer isso, né? Tá bom. Esse raiz de B vezes a raiz de A, isso vai ser igual a raiz de 24. Mas fazendo o passo a passo certinho para ninguém ficar com dúvida, isso é raiz de B vezes a raiz de A menos a raiz de 6. Tá lindo, tá chegando. E olha só, B vezes A vezes B, a ordem dos fatores não altera o produto. B vezes A é igual a raiz de 24. Eita Jesus! Menos a raiz de 6. Gente, coisa linda, hein? Alguém se arrisca em dizer o que a gente tem que fazer aqui? Vamos fazer aparecer uma raiz de 6 aqui, ó. Essas duas raízes aqui, elas têm algo em comum. Elas têm um fator raiz de 6. 24 pode ser escrito como 4 vezes 6. E é o que a gente vai fazer. Isso é 6 vezes 4 menos a raiz de 6. A raiz de 4 a gente conhece, a raiz é igual a 2. A raiz de 6 não tem o que fazer. Isso é 2 raiz de 6 menos 6. Cara, a primeira vez que eu tinha visto esse passo aqui,
eu não sabia nem o que fazer. Por mim já poderia ter gabarito agora. Mas como estamos falando de AFA, e é um vestibular danado, só perde pro ITA e pro IME, a gente vai colocar, olha só, uma raiz de 6 em evidência. Eita. Segura. Isso é a raiz de 6 que multiplica 2. Se a gente for fazer a distributiva de novo, vai cair na mesma coisa. E 6, raiz de 6 colocando em evidência aqui, vai dar 1. Raiz de 6 vezes menos 1, menos raiz de 6. E olha só, isso é a raiz de 6 vezes 2 menos 1, 1. Tudo isso igual a raiz de 6. Eu achei lindo, muito lindo. Gabarito letra D, de delta. Gente, questão de gente grande. Aluno de ensino médio que não está acostumado a olhar esses tipos de questão, a resolver, a perceber matrizes superiores de ordem 3, tem que treinar bastante, tem que comer muito arroz com feijão para resolver esse tipo de questão. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. É uma questão, pra gente que faz AFA, é fácil, mas para aluno de ensino médio, é trabalhoso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Em breve mais vídeos como esse estão chegando. Tamo junto. Até mais.